Hoje vamos falar sobre Levítico, capítulo 21, capítulo 22 e capítulo 23. No capítulo 21, vamos falar sobre as leis para os sacerdotes. Nós falamos anteriormente sobre algumas leis, uma repetição de leis. Vimos sobre o castigo para os pecados. Vimos também lá no capítulo 18 as relações ilícitas. Agora a gente vai ver sobre as leis dos sacerdotes. Bom, basicamente, o que o texto vai nos mostrar é que, primeira coisa, os sacerdotes, eles não podiam se contaminar por causa dos mortos. Já viu que existem algumas coisas impuras para Deus, e animais mortos e coisas mortas são consideradas impuras. Depois, ele vai falar que o sacerdote não podia fazer um corte no topo da cabeça, né? Arrancar o topo da cabeça do cabelo, parte do cabelo, aqui parte de cima, né? Vou explicar sobre isso. Também fala que não era para raspar a extremidade da barba e nem fazer cortes, ou alguns vão falar que é tatuagens, no corpo. Bom, o que a gente tem de informação sobre isso é o seguinte, que esse corte, né, do topo da cabeça, né, arrancar a parte de cima do cabelo, ela tinha fins de rituais que se assemelhava a algumas iniciações de cultos pagãos. E a gente viu, né, anteriormente, que Deus não queria que Israel fosse como as outras nações. Então, se a forma de cortar o cabelo se assemelhava a um ritual pagão, então o povo de Deus não podia, então, fazer dessa forma. Tanto o corte da barba, quanto esse corte do cabelo, como esse corte no corpo, né? Alguns vão botar como tatuagem isso, algumas versões da Bíblia. E aqui a gente não vai abrir questões sobre tatuagem, mas eu preciso só explicar que cortes são esses, que marcas são essas. Eram rituais pagãos de luto, né? Ou seja, isso aqui, na verdade, não era uma mera tatuagem. Eram rituais pagãos de luto. Então essas coisas aqui, Deus não queria no meio do sacerdócio. Depois, vai dizer que o sumo sacerdote ele deveria pentear os cabelos, não rasgar suas roupas, não se aproximar de cadáver, ele não podia sair do santuário, nem profanar o santuário, deveria casar-se com a virgem, não casar com a viúva, nem divorciada, nem desonrada, ou prostituta. E não podia profanar sua descendência. São algumas restrições para o sumo sacerdote. Ou seja, para assumir uma responsabilidade diante do povo, o sacerdote e o sumo sacerdote, eles tinham as suas regras, né? Ou seja, não dá para eu assumir uma responsabilidade diante de pessoas se eu mesmo não tenho as minhas próprias regras, né? Não tenho as minhas responsabilidades. Então Deus ele traz justamente para eles essas responsabilidades. No final do capítulo vai mostrar algumas restrições de quem poderia ser ou não um sacerdote. E basicamente ele vai dar uma lista de algumas deficiências, né, algumas características corporais que não poderiam ser encontradas em um sacerdote. Levítico capítulo 22. Vou falar sobre ofertas. Primeiro vai falar sobre a santidade das ofertas, do 1 ao 16. Vamos ler o versículo 3. Diz assim: diga-lhes, ao longo das gerações, qualquer descendente de vocês que se aproximar das ofertas sagradas que os filhos de Israel se dedicaram ao Senhor, tendo em si uma impureza, será eliminada da minha presença. Eu sou o Senhor. Lembra que as impurezas, a gente já viu sobre as impurezas, né? Lá atrás. E aqui não poderiam, então, por isso que, quando fala de impureza, eu até citei sobre isso, você se torna, não é uma pessoa imunda, você se torna cerimonialmente impuro. Ou seja, você naquele momento ali, você não está apto a estar, né, em momento ali de culto, né, vamos dizer assim. Né? Não culto como a gente pensa hoje, mas aquele momento ali de culto no contexto deles. Depois ele vai dar uma listagem de regras de pureza para os descendentes de Arão, né, os sacerdotes. Diz também que nenhum estranho pode comer o pão das ofertas sagradas. E se alguém comer por engano, ele vai pagar tipo uma multa, né? Vai dar 1/5 daquilo ali. Vai trazer algo a mais. Depois, ele vai falar sobre, do versículo 17 ao 33,
sobre a lei a respeito dos animais sacrificados. Primeiro ele vai dizer que o animalzinho para ser oferecido, ele não poderia ter defeito. Versículo 22. O cego, aleijado, mutilado, ulceroso, sarnoso ou cheio de feridas na pele, vocês não devem oferecer ao Senhor, e deles não devem apresentar como oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Ou seja, animais defeituosos não poderiam, porque tinha que levar ao Senhor o melhor. Não o que sobrasse ou que, tá ruimzinho mesmo, leva para Deus. Não, era algo que realmente faria falta para aquele que estava ofertando, né? Vamos ver também do versículo 31 ao 33. Diz assim: guardem e cumpram os meus mandamentos, eu sou o Senhor. Não profanem meu santo nome, mas sereis santificados no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que os santifico, que os tirei da terra do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Eu nem preciso voltar a falar o que eu falei ontem, né? Insistimos em falar sobre a necessidade de permanecermos obedientes em tudo ao Senhor, né? Já falamos bastante ontem, mas o texto continua nos mostrando essa necessidade. Levítico 23. Aqui a gente vai ver algumas festas solenes. E assim, basicamente, né, o resumo, se for resumir aqui, essas festas eram santas convocações, no qual o povo estaria se reunindo. Eram dias, né, que eles não iriam trabalhar, é um dia de descanso. Seria como se fosse o nosso feriado, né? Como se fosse uma espécie de um feriado. Esse dia é um dia de descanso, mas era um dia que geralmente também existiam rituais, ofertas, né? Alguns sacrifícios eram feitos, né? E cada uma dessas festas aqui tem a sua explicação de ser, né? O porquê cada uma delas e como cada uma deveria acontecer. Esses textos aqui, basicamente, esse capítulo aqui, vai mostrar só sobre essas festas que eu vou citar aqui agora. Basicamente, a gente não vai ver a motivação delas. Ele vai mesmo mostrar como deveria ser a festa, né? Ele vai dar os detalhes do dia do mês, o dia e o mês que cada festa deveria acontecer, como deveria acontecer a festa, né? Que sacrifícios deveriam acontecer. E eu não vou, né, dar detalhes de cada uma, vou citá-las e fazer alguns comentários, só para a gente entender, né? Como eu disse, esse é o resumão, né, de todas, mas algumas vão ter as suas particularidades. Bom, a primeira coisa que Deus vai falar sobre a festa solene é sobre o sábado, a primeira festa. Que a gente já viu por diversas vezes, né, falando sobre o sábado, que é basicamente durante 6 dias você trabalha, e no 7º é um dia de descanso. Esse é o sábado. Está no versículo 3. Do versículo 4 até o versículo 8, a gente vai ver sobre a Páscoa e os pães sem fermento. Isso a gente lembra, né? E se não lembra, vamos fazer esse exercício para a gente recordar. A Páscoa foi o dia em que Deus passou com o anjo da morte pelo Egito, e todas as casas onde tinha o sangue na porta, esse anjo ele pulou. Então houve morte em todo o Egito, como o texto vai dizer, de forma que não tinha uma casa no Egito que não tivesse luto, porque todos os primogênitos, tanto dos animais quanto das pessoas, né, dos filhos, eles seriam então mortos nessa noite, nesse dia aí. Em Israel, né, todos que passaram sangue, esse anjo ele passou por cima e não fez nada. E também nesse dia eles comeram esses pães sem fermento, com o cordeiro, né? O texto vai dizer que eles ficariam arrumados ali, prontos para sair, porque dali para frente houve a ordem de que eles sairiam da terra. E a Páscoa é uma comemoração justamente para recordar disso. Como eu disse, o texto não vai nos falar, nos relembrar isso tudo, nem todas essas explicações. A gente vai ver no texto apenas como deveria ser efetuada a festa. Estou recordando alguns aqui, só para a gente poder esclarecer e lembrar de algumas coisas. Então essa é a Páscoa, a comemoração pelo que Deus já fez, né? A gente vai ver que essas festas precisavam acontecer sempre, porque sempre o povo precisava recordar daquilo que Deus havia feito. E no final a gente vai falar sobre isso. Depois vem a festa das primícias, versículo 9 até o versículo 14. Eu vou ler do 10 ao 14, que diz assim: fala aos filhos de Israel, e diga-lhes, quando entrarem na terra que eu lhes dou, e fizerem
a colheita, vocês trarão um feixe das primícias da colheita ao sacerdote. Olha só esse versículo. Então a gente vai ver que quando eles entrarem na terra, essa é uma lei para quando eles entrarem na terra, eles iriam recolher, né, essa primícia e levariam a Deus. Vamos ler o versículo 14. Vocês não deverão comer pão, nem trigo, nem torrado, nem espigas de trigos verdes, até o dia em que vocês trouxerem a oferta ao seu Deus. Este é o estatuto perpétuo durante as gerações de vocês, onde quer que morarem. Então, antes de comer, eles tinham que oferecer essas primícias aí. Esse é o princípio da oferta das primícias. Depois, a gente vai ter a oferta das... a gente vai ter o Pentecostes, né? Ou a festa das semanas. Como funcionava esse Pentecostes? Era uma contagem de 7 semanas. Passadas 7 semanas, no próximo dia é comemorado, então, o Pentecostes. Pentecostes, né? Essa palavra nos remete ao número 50, né? Então, no dia 50, que era feita essa festa. 7 semanas, seja 7 vezes 7, 49. No próximo dia, completava-se 50. Então, a gente tem o Pentecoste. Ou a festa das semanas. Também, como as outras, é um dia de santa convocação, né, muito semelhante às outras. Vamos ler apenas o versículo 22. Diz que quando fizerem a colheita da terra de vocês, não colham até as beiradas do seu campo, nem recolham as espigas que caíram durante a colheita. Deixem essas espigas para os pobres, para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Interessante, né? A gente leu isso ontem, leu isso hoje de novo. Quando Deus insiste em algumas práticas, né? E está falando sobre uma festa, né? De colheita e tudo mais, blá, blá, e do nada ele lembra de uma lei e fala, ó, não esquece disso, né? Eu entendo que não é porque está em festa que eu vou esquecer das pessoas, né? Então, assim, Deus vai sempre instruir o povo, né? Sempre vai querer nos instruir a seguir a voz dele em todo momento, né? A gente não pode esquecer do pobre, a gente não pode... Porque não adianta ter tanta festa, ter tanta coisa, a gente esquecer, né, dos princípios mais importantes da nossa fé. Não faz muito sentido. Porque se a festa ela é justamente para recordar o que Deus fez e as suas maravilhas no meio do povo, então perde o sentido se eu não vivo aquilo que Deus quer. Não faz muito sentido. Então Deus insiste em lembrar. Ó, não esquece do pobre não, hein? Depois, a gente vai ter a festa das trombetas. Versículos 23 ao 25. Diz assim: O Senhor disse a Moisés, fale aos filhos de Israel dizendo, no primeiro dia do 7º mês, vocês terão um descanso solene, memorial, com toques de trombetas, santa convocação. Nesse dia não farão nenhum trabalho, mas trarão ofertas queimadas ao Senhor. Esses dois, versículos 24 e 25, eles vão justamente resumir, basicamente, o que eu falei sobre as festas, né? É um dia de solene convocação, um dia de descanso, um dia de oferta. Isso é o que a gente vai ver na leitura, né, desse capítulo aqui. Basicamente, é isso que vai acontecer nas festas. Depois, a gente vai falar sobre, no versículo 26 até o 32, o dia da expiação. E já falamos sobre o dia da expiação anteriormente, né, os sacrifícios, tá, do dia da expiação. E aqui ele está dando a lista, né, de todas essas festinhas aqui. Então, esse dia da expiação, conhecido como Yom Kippur, é um dia de se humilhar, é um dia de levar as suas ofertas e é um dia de descanso. Né? Esse é um dia importante, um dia de expiação, um dia de perdão. É o dia do perdão. Depois, a gente vai ver do versículo 33 até o 36, a festa tem 3 nomes aqui possíveis. Das tendas, dos tabernáculos ou das cabanas. Né? É basicamente a mesma coisa. Só muda a nomenclatura de uma Bíblia para outra, mas basicamente é porque a gente vai ter... Essa é a única festa, né, desse capítulo aqui que vai ter uma explicação mais aprofundada. Eu vou pular um trecho aqui e vou direto para essa explicação, depois a gente volta. Por quê? Do 33 ao 36 vai falar sobre essa festa. Do 37 e 38 ele vai citar um outro assunto, e 39 ao 44 ele retorna sobre essa festa das tendas, né? A gente vai ler do 42 ao 43, que vai dar a explicação aqui, certinha, sobre o porquê dessa festa aqui. Diz assim: durante 7 dias vocês habitarão em tendas de ramos, todos os naturais de Israel habitarão em tendas.
para que as gerações para que as gerações de vocês saibam que eu fiz com os filhos de Israel habitassem em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então aqui ele vai explicar o porquê. Porque para as próximas gerações saberem, entenderem que Deus tirou eles do Egito e os colocou em tendas por um tempo, até que eles habitassem então a terra, porque a gente tem que pensar uma coisa. Eles vão entrar na terra prometida, vão morar em casas, eles vão ter recursos, eles vão prosperar. Então eles precisavam lembrar, todos os anos, que antes, os seus pais, né, eles habitaram em tendas. Né? Se a gente for parar para observar, se não todas essas festas, mas basicamente alguma dessas festas aqui, a maioria dessas festas aqui, a gente vai ver uma ligação direta com o que Deus fez, né, no Egito. Justamente porque, como eu disse, Deus está organizando essa nação para entrar numa terra. Então lá nessa terra, eles não poderiam esquecer. É como se fosse uma espécie de um discipulado, né? Que você precisa, eu estou discipulado, estou no retiro espiritual. Não, me converti agora, eu vou ficar no retiro durante alguns meses. Né? E quando eu sair, como é que eu vou fazer? Não, eu preciso. Então Deus ele faz uma espécie, né? Estou tentando fazer uma analogia, né? Como se Deus falasse, você ficou nesse retiro algum tempo aqui. Mas quando você voltar para casa, você vai precisar, né, ficar constantemente lembrando dessas coisas para que com o tempo você não venha esquecer. Parece que a gente, não, mas eu não vou esquecer do que Deus fez. Né? Só que a gente vê isso muito nítido em várias pessoas, até às vezes na gente, como o tempo passa e a gente esquece o que Deus fez. Né? Parece que Deus não fez nada, parece que... não, lembro sim, claro que eu lembro o que Deus fez, mas será que o seu comportamento está totalmente associado ao que você diz que lembra? Esse é o ponto. A gente fala que lembra, mas o nosso comportamento em si não é de uma pessoa que lembra. É o comportamento de quem está vivendo de qualquer forma. Então, essa festa era justamente para recordar esse fato. Como eu disse, vamos voltar alguns versículos, né? Versículo 37 ao 38. Diz assim: são estas as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão com santas convocações para apresentar ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de cereais, sacrifício e libações, com a qual cada qual em seu dia próprio, além dos sábados do Senhor, das dádivas e de todos os votos de vocês, de todas as ofertas voluntárias que vocês darão ao Senhor. Então aqui é Deus estabelecendo todas essas festas aqui, né? E com isso a gente conclui esse capítulo, tá? E o comentário que eu quero deixar hoje sobre a questão das festas é que eu já falei um pouquinho, né, sobre as tendas, mas eu quero falar um pouco mais sobre isso, da nossa necessidade de, com o passar dos anos, com o passar do tempo, a gente recordar com frequência aquilo que Deus fez. E quando eu falo aquilo que Deus fez, entenda, eu não vou tirar o fato das experiências particulares de cada um, né? O dia da nossa conversão, não vou tirar isso, porque também é importante a gente se lembrar desses dias, né? Para a gente lembrar o que Deus fez. Mas o maior memorial que a gente não pode jamais esquecer é o que Cristo fez por nós naquela cruz. Essa tem que ser a nossa lembrança todos os dias de nossas vidas. Lembre sim do dia que Deus deu uma bênção que você esperava, né? O dia que Deus deu um livramento, que Deus abriu aquela porta tão esperada. Isso é bênção, a gente lembrar sim, faz parte, com certeza. É bom. Só que a gente não pode achar que essas bênçãos são maiores do que a lembrança de que Cristo morreu por nós. Na sua morte numa cruz. Lembrar que ele, como diz Paulo em Filipenses, que ele sendo Deus, ele mesmo assim ele vai se esvaziar de toda a sua divindade. Ele vem habitar entre os homens e se humilhar. Ou seja, ele foi do ponto mais alto ao mais baixo, porque ele se rebaixa aos homens, que estão abaixo ainda. Então assim, Jesus ele se rebaixa ao ponto mais baixo possível. E a sua morte foi uma morte terrível, porque fisicamente Jesus padeceu muito, né? Os chicotes, eles tinham coisas agarradas na ponta que dilaceravam a sua carne. Ele foi humilhado verbalmente, ele foi caçoado. Ele passou tudo isso calado, quieto, sem reclamar. Ele padeceu de ter que carregar sua própria cruz, que nem é algo tão habitual. Ele carrega sua própria cruz. Ele foi humilhado antes da cruz, quando botam uma coroa de espinho em sua cabeça. Então ele é pendurado no madeiro, um homem inocente, que nunca fez nada de errado. E mesmo no auge, né, no clímax da sua dor, do clímax do seu sofrimento, ele declara palavras de perdão.
E ali suas últimas palavras são: Pai, está consumado, entrego o meu espírito. Ou seja, Jesus ele teve um trabalho gigante de permanecer fiel até o fim, para que a gente pudesse ter o nosso dia da nossa expiação. Foi esse dia glorioso. E Jesus fez isso por nós. E essa é uma lembrança que não pode sair das nossas cabeças. Saber que esse Jesus ele nos tirou do nosso Egito, né, que é o pecado, e nos conduz para uma Canaã. Não essa Canaã que manda leite e mel, mas a Canaã eterna, espiritual, a Nova Jerusalém. Um local onde não há mais pranto, não há mais dor, não há mais sofrimento. É esse o local que está preparado para nós. Nós estamos como se fosse nessa transição entre o Egito, que nos prendia, e a Canaã, que nos aguarda. Nós estamos nessa trajetória do deserto. É como se essa fase da nossa vida fosse esse deserto, no qual Deus está nos formando como uma nação. Nós vamos entrar na Terra Prometida. Numa terra que Deus está construindo, não é nova, essa é nova. Não é uma terra onde existiam habitantes antes, é uma terra nova, preparada para nós, para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. E essa terra, ela, para quem vai entrar, exige que essa pessoa tenha uma vida de santidade aqui. Se eu creio que existe uma terra, se eu creio que Deus está comigo aqui e vai adentrar comigo lá numa Canaã celestial, eu preciso, hoje, me santificar. Eu preciso hoje me manter numa vida de plena santificação. Hoje o meu papel é esse. Temos a pessoa do Espírito Santo para nos ajudar. E a nossa oração precisa ser essa todos os dias. Espírito Santo, me ajude a ter uma vida de santidade na tua presença. Não quero mais continuar no erro, no pecado. E quero sim viver uma vida de santidade diante de ti. Que essa seja a nossa oração, que esse seja o nosso desejo. Que essa seja a nossa busca todos os dias. E que Deus te abençoe. E que o Espírito Santo te dê coragem para vencer o pecado. Que o Espírito Santo te dê ousadia para ultrapassar todas as barreiras. E eu não falo de barreiras humanas, de dificuldades humanas, e sim, ele pode fazer isso. Mas as barreiras de se manter santo perante o Senhor, de permanecer com uma vida em santidade, porque é difícil demais. Porque as tentações vão vir. A gente viu que o povo, por muito pouco, fez um bezerro. Foram 40 dias, esqueceram de tudo que Deus tinha feito no meio deles já. E já pediram um bezerro. Bezerro de ouro. Percebe como a gente facilmente vai se esquecendo de Deus sem a gente deixar? Só precisa de um dia pra gente começar a esquecer dele. Aí vem o segundo dia, a gente esquece mais um pouquinho, e quando vê tá tão longe, que às vezes é difícil voltar. Que isso não aconteça conosco. Que sejamos aqueles que permanecem firmes no Senhor. Aqueles que permanecem constantes no Senhor. Aqueles que não retrocedem para a perdição, mas aqueles que avançam. Que Deus te abençoe e abençoe a sua família, em nome de Jesus.